Pessoal, hoje a gente vai reagir a 3 notícias aqui. 3 notícias não, uma notícia e 2 vídeos, né? No caso, um aqui é sobre o Sargento Castro, nesse podcast com o Arthur, o Mamãe Falei, do MBL. E as outras 2 notícias, mais pra frente eu vou colocar. Então vamos começar aqui. Antes de começar, pra falar a verdade, eu gostaria que vocês curtissem, que vocês se inscrevessem no canal e, se possível, compartilhar aí. A gente tá começando, então cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é muito importante para esse início de canal. Beleza? Vou contextualizar vocês aqui. O Sargento Castro vai falar sobre o Flávio Dino, um pedacinho que eu deixei aqui. E vamos deixar rolar aqui para ver o que vocês acham disso aqui. Tudo é foda, cara. Não. Foda, o país ele tá. E outra, meu. Foda. Nós estamos vivendo. Eu sempre falo, nós estamos vivendo. O país ele tá com uma nuvem, assim, sabe? Uma nuvem pesada em cima dele, cara. São muitas coisas, o Arthur, que tá errado, cara. É muito foda. Cara, é muito foda. Você vê, por exemplo, você falou do Maranhão. Você vê o Flávio Dino, né? Eu não tô falando mal dele, isso daí tá notório, todo mundo tá vendo. O cara, ele era governador do Maranhão. E teve na época do Covid, teve uns problemas de corrupção lá, desvio lá para compra de respiradores, tudo, né? E tem um processo lá em cima do governador da época, que era o Flávio Dino. Hoje ele é ministro do STF e ele está julgando esse processo, cara. Porra, cara. É foda. Me ajuda aí, cara. Me É ajuda foda, aí, é foda, porra. é foda. Me ajuda aí. Não dá, né, irmão? Não dá. Eu não tô fazendo uma crítica. Eu estou expondo pra vocês aqui Sim. o que Então, tá são acontecendo. números, Porque eu cara. acho... Isso é errado, É lógico cara. que é errado. Ele, como juiz, ele falou, eu não posso julgar isso, cara. Você tá entendendo? Eu não sou o cara certo pra julgar isso. Tem 11 juízes, 10 juízes além de mim, né? Então passa pros outros, porra. foda. Você entendeu? Porra, é um tapa na cara, porra. É foda. É um tapa na cara. Bem, o podcast tem 2 horas, né? É interessantíssimo. Boa parte dele é o Sargento Castro tentando defender o governo Bolsonaro ali e o Mamãe Falei tentando atacar o governo Bolsonaro. Mas vamos lá. Sobre o que ele falou aqui, cara, não tem muito o que dizer. O quão absurdo ou imoral é você julgar uma situação a qual você mesmo cometeu. E eu tô falando de maneira legal, tô falando como justiça. Ou seja, no caso você tinha que responder como um suspeito e não, você é o juiz do seu próprio caso. Então assim, pode ser que não tenha nada aqui na situação do Flávio Dino, tá? Nesse processo aqui do Maranhão, da época que ele era governador. Mas o quão imoral é você julgar o próprio caso? Isso não deveria acontecer, cara. Num país sério, isso jamais aconteceria. E eu vou te falar, isso aqui traz um problema que é, pra mim, o maior problema do Brasil, tá? O professor Renier, ele vai dizer que o problema do Brasil não tá na corrupção, não tá na falta de educação, mas tá na falta de identificação nacional. E o que seria a falta de identificação nacional? Eu posso fazer um vídeo mais pra frente, explicando mais ou menos o que seria esse argumento, mas imagine só. Vamos pegar lá na base da pirâmide, porque no topo tá aqui um cara que é um dos mais poderosos do país, que é o Flávio Dino, né? Nosso ministro do STF, um dos ministros do STF. Agora imagine um moleque dentro de uma favela, onde, eu não vou nem falar do tráfico, mas vamos falar que ele vai estar numa situação de troca ali, e ele vai ganhar alguma vantagem em cima de uma outra pessoa, ele vai tirar vantagem em cima da outra pessoa. Qual motivação esse cara tem pra ele não querer, sem nem cometer um crime, mas não querer ganhar vantagem em cima de outra pessoa, sendo que um dos maiores representantes dos cargos públicos do país, tirando o presidente, os ministros do STF são os maiores representantes de cargo público do país, né? Sendo que o juiz do STF, o ministro do STF, ele vai julgar o próprio caso onde ele provavelmente está envolvido em corrupção, né? Suspeito ali, né? Então, vamos dizer assim. E aí? Qual a mensagem que você passa lá para a base? Qual a mensagem que você passa quando você tem mais de 70 páginas da sentença condenatória do Lula e ele, dentre elas, delações, fotos dele no sítio com Marcelo Odebrecht, assinatura rasurada, e aí você tem esse cara como presidente? Qual a mensagem que você passa para a base? Essa é a minha pergunta. A base não tem o porquê querer ser melhor, querer ser justo, sendo que o governo, ele é o pior reflexo da pior sociedade dentro da nossa sociedade. Que são as pessoas que passam as outras para trás, que querem ganhar vantagem em cima das outras e que não têm empatia pelas outras pessoas. Um caso desse aqui. Como que o cara moralmente, eu não tô nem falando, pode ser que não tenha nada na situação dele, mas moralmente é justo o cara julgar o próprio caso? Então assim, isso aqui é um reflexo do Bostil. Do Bostil, de verdade, cara. De verdade mesmo. Bem, vamos para a próxima notícia aqui, que eu não quero ficar muito nesse argumento. Seria só para passar a minha revolta com relação a esse governo ridículo, né? E não que o Flávio Dino ele faça parte hoje do executivo, que ele não faz mais, mas ele foi
Ele foi parte do executivo. Hoje, ele faz parte do jurídico. E aí? A gente tem um executivo, um jurídico, e a gente tem um legislativo problemático, corrupto, né? Então, assim, não tenho nem muito o que falar da casta política do nosso país, né? A próxima notícia aqui, como vocês estão vendo, é um absurdo. Se você já não gosta do Lula, agora você vai aprender a odiá-lo, cara. Olha só. Decreto autoriza GLO para uso das Forças Armadas na segurança de cidades do Pará durante a COP30. Então, assim, para resolver uma operação, ou para deixar uma operação de maneira mais eficiente dentro do próprio país, do próprio território, para as próprias pessoas do país, né, que seria na operação onde o Cláudio Castro ele foi pedir apoio do governo federal, o Lula falou, não, no GLO não vai ter comigo, não vai ter as Forças Armadas participando de uma atuação dentro do estado do Rio de Janeiro. Beleza. Aí, o Cláudio Castro poderia disponibilizar de um efetivo militar, de tecnologia militar e também dos blindados, né? Dos blindados. Aí ele falou, não, porque eu não sou nem a favor de operações dentro de uma favela, né? Onde as pessoas elas são reféns de um estado terrorista paralelo que é o Comando Vermelho e todas as outras facções do nosso país. Beleza. Mas aí o argumento do cara cai por terra quando ele utiliza desse mesmo ofício da lei, da GLO, para disponibilizar as Forças Armadas para garantir a segurança durante o evento da COP30, que vai trazer pessoas de outros países, né, para o nosso país. E essas pessoas elas vão levar a mensagem do ambiente, das políticas do nosso país lá para fora. Ou seja, é só uma medida populista. Olha como o nosso país é seguro, olha como o nosso país ele é preparado, tem estrutura. Não é. O Pará é uma merda. Só vocês puxarem os dados de homicídios, de roubos, o Pará é uma merda. Mas qual que é a impressão que a gente passa com esse evento? Que o Brasil ele tem uma estrutura. É igual o pessoal que veio na Copa do Mundo, ele ficou com uma boa noção de estrutura do país, enquanto o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, pega fogo nas favelas, cara. Gostaria de lembrar vocês aqui que cerca de 30 a 40%, se eu não me engano, não, 25 a 30%, olha, eu tava perdendo o dado aqui, de 25 a 30% do território brasileiro, da população brasileira vive em território dominado pelo crime organizado. Cerca de quase 40 a 50 milhões de pessoas, cara. Entendeu? Então isso aqui é uma medida populista desse governo corrupto, desse governo imoral, né? Porque, pô, para fazer a segurança de um evento ali de pessoas que vêm de fora, que não é nem do nosso país, para passar uma mensagem lá pra... Beleza. Mas e para defender a mãe que acorda cedo, que tem que sair do meio da favela, lá debaixo de bala, traficante aliciando a filha dela, o filho dela? E aí? Então, assim, nosso governo federal não tá nem... tá cagando pro povo. Essa é a mensagem que ele passa com essa notícia aqui, né? E, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o delegado Palumbo, né, se eu não me engano, e uma especialista aqui, que ela parece o Teletubbies laranja, né? Não sei se tem um Teletubbies laranja, mas se tiver um Teletubbies laranja, é essa personagem aqui, né? Então é o seguinte, olha a especialista que segura essa mulher aqui, ela tem cara de que ela nunca pegou no revólver na vida. No máximo que ela entrou numa quebrada foi numa fábrica de cultura, só. Porque ela não andou, ela não sabe nem o que é uma biqueira. Olha a cara disso aqui, velho. Não dá. Então, assim, não dá mesmo, não dá. É ridículo. Mas vamos ouvir o que ela tem pra falar. Porque você não pode o quê? Julgar o livro pela capa. Mas, já julgando o livro pela capa, talvez eu esteja errado. Então vamos ouvir o que ela tem a falar. Por isso a gente não sabe, a gente não tem como saber sem, né, saber alguma coisa sem ter aprendido. E por isso saber de polícia, o conhecimento técnico de polícia é fundamental. Né? Eu coloquei aqui, infelizmente não vai dar para exibir, porque não é, acho que é rádio, né? Eu coloquei aqui já no PPT, quem quiser ver, isso aqui são os protocolos, são os 12 critérios que a PM desenvolveu com base na doutrina de polícia, na doutrina de operações policiais, para orientar o seu planejamento e gestão, o planejamento da P3. A CORE também tem, desenvolveu, são muito bons. Né? E quando a gente, então, confronta os resultados, o percurso, o trajeto da operação, que é uma operação de larga escala, com os próprios critérios da polícia, não é com os critérios de Jaqueline, entendeu? Porque, da mesma maneira que o delegado não tem competência para ferir meu doutorado, ou de qualquer um, porque ele não é professor pesquisador, ele é um executivo de segurança pública, né? E que fala, você é sozinha com uma arma na mão. Se alguém me colocar sozinha com uma arma na mão, numa favela, né, com vielas, sem trazer, com acidentalidade de território, com território estável, é porque não gosta de mim. Bem, aqui para mim, já acaba, não dá pra escutar essa mulher, ela fala muito mais merda. Tem um argumento dela falando que quando um criminoso do Comando Vermelho morre, é melhor pro Comando Vermelho, porque se ele vai ser preso, o Comando Vermelho não tem que pagar advogado pra ele. Então, assim, que é um negócio de explodir a cabeça, né? Mas deixa eu repassar algumas coisas pra vocês aqui. A ideia que ela quer passar é que a operação ela fugiu aos protocolos e por isso ela é uma operação
estabanada, que matou sem precisar matar. Vamos pensar se ela foi uma operação violenta mesmo, proposital, ou é circunstancial. Qual que é a diferença disso? Proposital é onde eu mando um efetivo militar ali pra favela pra matar mesmo o criminoso dentro da favela ali a rodo, né? E se é circunstancial, onde eu tenho ali, eu vou expedir um mandado de prisão, vários mandados de prisão, como foi expedido, e eu preciso agir com os oficiais da lei, e esses criminosos, eles respondem com violência, logo, os oficiais da lei têm que responder com a defesa, tem que se defender, então também vão responder com violência. Deixa eu explicar uma coisa, há mais ou menos o Rodrigo Pimentel, o ex-capitão do BOP, ele fala que, se não me engano, foi há 4, 6 meses atrás, 10 meses, eu não lembro, uma operação do BOP, dentro do complexo da Penha, se eu não me engano, eles estavam dentro da mata, tinha mais ou menos uns 400 bandidos ali, e eles recuaram. Eles poderiam ter matado quase todo mundo, feito uma carnificina de bandido, eles recuaram. Não iria corresponder ali a uma métrica de ações ali, a quais o BOP tinha que operar. Né? Então, pra eles recuaram e tá tudo certo. Pô, não vai dar certo aqui, talvez a gente não tenha um efetivo militar bom pra poder mandar esses caras pro beleléu, ou tenha inocentes envolvidos, e aí a gente pode ter problemas aqui, pode escapar uma bala e acabar pegando muitas pessoas, porque a probabilidade aqui da gente enfrentar as pessoas aqui tem que ter um monte de inocentes. Não dá pra saber. Sei que foi cancelada a operação ali na hora, e tá tudo certo. Se eles acharam que não tinha que fazer nada, tá tudo certo. Mas, pra vocês entenderem como é que foi feita essa operação no Rio, o BOP não tava dentro da favela, tava na mata. Então você tem ali a polícia do Rio, fora outros também regimentos ali, eles entram pra favela e começam a empurrar esses bandidos pra fora da favela em direção à mata. E é na mata que acontece as mais de 100 mortes. Você teve mortes ali na favela, sim, mas não foram tantas. A maior parte foi na mata. Mas sabe por que a maior parte foi na mata? Porque a polícia do Rio, e aí vocês têm que bater continência, vocês têm que aplaudir a polícia do Rio, ela planejou uma estratégia de conduzir esses bandidos para um ambiente onde não teria nenhum cidadão de bem, onde a troca de tiro poderia ser feita com segurança. Olha só, cara, a ideia, a estratégia, a projeção de operação, cara, o cuidado que os caras tomaram é muito foda, né? E é o seguinte, eu tenho uma coisa pra falar pra ela. Bem, mais de 80 bandidos foram rendidos e presos. Se fosse uma operação pra matar 100%, esses caras não teriam sido chacinados ali, mortos ali, mesmo que se entregassem? Abaixou a arma, amigão. Vai ser preso. Só que o que você tem que entender é que é circunstancial. O cara levanta um fuzil e atira pra cima da polícia, e a polícia vai responder com o quê? Ô, amigão, baixa o revólver, baixa o fuzil aí que eu preciso te prender. Cara, não dá, vai ser bala trocada. É isso que vai acontecer. Ou eu vou deixar o estuprador, o faccionado, o traficante solto lá, Deus dará. Né? Então é o seguinte, cara, o que eu tenho pra falar é que a operação tá de parabéns. Foi uma operação foda. Por mim, tinha uma dessa por semana, entendeu? E é isso. Faxina se faz uma vez por semana, é ou não é? Então tinha que ser feito uma vez por semana. Porém, aí a gente vai ter idiotas como o Luciano Huck falando que desde quando eu trabalhava aqui não sei quanto, tem várias operações. Cara, não tem. Não tem. Pra falar a verdade, essas operações são muito ocasionais. Se você tivesse várias operações, um enfrentamento do Estado igual o Bukele, lá em El Salvador mesmo, do Estado tá pegando mesmo, operação por operação pegando bandido, cara, em um ano ia acabar com essas facções. Um ano. Não tem. E é por isso que de tempo em tempo, quando tem, morre muita gente e sempre continua, porque não tem uma pressão do Estado ou pública para o Estado continuar essas operações dentro das favelas. Então é isso. Fica aqui o meu argumento. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui minha reação. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. Se inscrevam no canal, porra. Se inscreve no canal. O canal é novo aí, porra. Se inscreve nessa merda desse canal, mesmo que seja pra me xingar, porra. É muito importante pra mim. Vamos levar essa mensagem a mais pessoas. Vamos fazer com que mais pessoas me xinguem ou me elogiem, porra. Se inscrevam no canal, beleza? Valeu, muito obrigado, pessoal. Tamo junto.